Olá, uma boa tarde a todos. Estou aqui de volta para dar continuidade no nosso treinamento de formação de analista do departamento pessoal. A nossa matéria que nós vamos ministrar hoje, eu considero assim uma matéria muito importante no sentido de que normalmente o profissional que trabalha no departamento pessoal, o direito do trabalho que vocês assistiram, se eu não me engano, estamos na 8ª aula, né? Vocês assistiram 7 aulas com muito conteúdo direcionado ao direito do trabalho. O direito do trabalho, eu digo assim, ó, isso é o básico. Todo o profissional do departamento pessoal ele tem obrigação de conhecer o direito do trabalho. O que traz o diferencial entre os profissionais é o conhecimento daquela parte mais, vamos dizer assim, tributária do departamento pessoal, que é a folha de pagamento, as declarações, como por exemplo o E-Social, CFIP, tá? Entender da questão tributária da empresa, principalmente quando eu falo tributário, contribuições previdenciárias. Entender disso, entender de como manusear ou como lançar as informações da empresa no E-Social, isso é muito importante e isso é o que torna o profissional diferenciado. Não é pouco comum nós verificarmos que ao abrir uma vaga para trabalhar no departamento pessoal, já vi muitas vezes onde a empresa exige que a pessoa tenha algum conhecimento ou até comprove através de certificado que tenha treinamento, por exemplo, de E-Social. Né? Porque o E-Social, hoje, conhecer o E-Social é fundamental, porque ele já é uma realidade. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho melhor sobre o E-Social, mas hoje ele já é uma realidade. Todas as empresas do setor privado já estão no E-Social. O que acontece é que as empresas do terceiro grupo, que são as empresas do Simples, o pequeno empregador, o empregador pessoa física, eles ainda não entregam a folha de pagamento só, mas eles já estão entregando os eventos trabalhistas. Hoje todas as empresas, quando fazem uma contratação, elas já enviam o evento de admissão, né? Se tem um afastamento, eles enviam lá os afastamentos temporários e assim por diante. Então o E-Social já está sendo trabalhado por todas as empresas, só falta realmente entrar no E-Social os órgãos públicos, que vão ficar a partir do ano que vem, começa a implantação deles. Tá? Falando nisso, gostaria de sugerir aqui que deem uma lida na resolução conjunta número 76, resolução conjunta número 76, e resolução conjunta número 77. De quando que foi publicada foram publicadas essas resoluções? Elas foram publicadas na quinta-feira. Tá? Aqui, traz o novo cronograma do E-Social. Tá? E aqui, traz o novo layout do E-Social. Eles criaram uma nova versão, a versão 1.0. Para quem não sabe, nós estamos na versão 2.5.01. Essa versão aqui, ela está entrando em desuso. Essa é a nova versão do E-Social, porém, o nosso treinamento, inclusive o curso que nós temos com 63 videoaulas sobre E-Social passo a passo, ele já estava gravado com base no novo layout versão 1.0. Como que nós fizemos para fazer esse treinamento? Nós já tínhamos disponibilizado, a Receita já havia disponibilizado a versão 1.0 beta. Né? E fora isso, eles publicaram resoluções dizendo o que estaria mudando. Com a versão 1.0 publicada oficialmente, agora sim, os sistemas, os fornecedores, os desenvolvedores de software de folha de pagamento, eles vão ter que adequar o seu sistema à versão 1.0.
Tá? Então, o que, que nós vamos fazer durante o nosso treinamento? Nós já vamos trabalhar com a versão atualizada, ok? Como a Receita Federal ainda não disse exatamente quando que eu vou ter que usar a versão nova, tudo indica que é a partir de novembro, mas nós estamos aguardando ainda um posicionamento oficial. Na resolução diz que é a partir de 1º de novembro, tá? Mas nós estamos ainda só aguardando porque a Receita não deixou claro ainda quando que deve entrar em fase de produção, né? Tem a fase de pré-produção, né? E tem a fase de produção, que é quando oficialmente é obrigatório usar aquela versão. Eles ainda não se manifestaram de forma clara, mas tudo indica que a partir de novembro já deve entrar em produção a versão 1.0. Então nós vamos já trabalhar com ela. Nosso compromisso aqui, além de passar passar a matéria de interesse da área, nós temos um compromisso de sempre estar passando matéria atualizada, né? Então, saiu há 2 dias atrás, mas não se preocupem que o treinamento de vocês ele já está sendo apresentado de acordo com o novo layout. Então é fundamental para o profissional conhecer o E-Social, conhecer o CFIP, né? O CFIP, por exemplo, o CFIP é o Sistema Empresa de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social. Muita gente chama de GFIP. Tem gente até que pergunta, mas afinal é GFIP ou é CFIP, né? A GFIP é a Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social. Ela hoje praticamente ela não existe, ela foi substituída por um programa que gera a Guia de Recolhimento ao FGTS, que é GRF, e gera declaração à Previdência Social. O CFIP, ele praticamente está entrando em desuso. O que acontece? Muitas empresas, aliás, muitas não, todas as empresas ainda continuam utilizando o CFIP, porque mesmo as empresas estando no E-Social, elas têm que gerar a guia do fundo ainda no CFIP. Tá? Eu vou falar melhor sobre isso, até porque tem empresas que não só usam o CFIP para recolher o fundo, mas também para declarar para a Previdência, que são as empresas do Grupo 13 e do Grupo 4. Né? Nós vamos esclarecer melhor isso. Mas o CFIP ele ainda é utilizado, ele ainda é obrigatório, portanto, nós vamos dar também orientações sobre o CFIP. É fundamental conhecê-lo ainda. Eu acredito que o CFIP ainda vai ficar conosco pelo menos até maio do ano que vem, tá? Pelo menos. Por que maio do ano que vem? Porque, em princípio, maio do ano que vem, todas as empresas do Brasil já vão estar declarando previdência no E-Social, não mais no CFIP. Tá? Aí depende da Caixa, se a Caixa vai eliminar o CFIP para gerar a guia do fundo. A ideia deles é eliminar o CFIP. Nós vamos falar também daqui a pouquinho melhor sobre isso, o que está acontecendo. Eu vou passar para vocês agora um panorama geral do que está acontecendo. O que está mudando, é uma visão geral para que se entenda em que momento nós estamos agora e quais são as ideias ou qual é a expectativa que nós temos ainda para um futuro próximo. Futuro próximo que eu digo é 6 a 12 meses daqui para frente. Isso tudo nós já sabemos o que a Receita Federal quer fazer, nós já sabemos o que a Caixa quer fazer e já sabemos o que já foi efetivamente concretizado. Então eu vou passar essa visão geral primeiramente, tá? Então esse é um bom momento para quem quiser pegar uma caneta, um papel para fazer uma espécie de esquema, um resumo, para entender o que está, em que momento nós estamos, o que é esse, por que veio o E-Social e vamos aproveitar também e falar da REINF, né, da onde que surgiu, qual é a ideia da REINF, o que está acontecendo com a REINF, né? Então, isso tudo nós vamos passar esse panorama nesse primeiro momento para a gente entender e criar os alicerces fundamentais para nós ingressarmos na nossa matéria, tá? O que eu tenho que passar para vocês nesses próximos encontros, né? Nós temos que passar, além
de conhecer bem o E-Social, conhecer o Cefip, eu vou aproveitar que, como nós vamos ver o E-Social, dentro do E-Social nós temos informações de contribuições previdenciárias e temos informações trabalhistas. Dentro do E-Social, quando nós ingressarmos na parte de contribuições previdenciárias, eu vou aproveitar o momento, por exemplo, digamos que nós estamos lá no E-Social, onde que pede para lançar o RAT da empresa. É lá na tabela de estabelecimentos. Ok. O que é o RAT? Como que eu faço o enquadramento do RAT? Será que a minha empresa está corretamente enquadrada? Será que eu tenho que pagar realmente 1%? Ou será que é 2%? Ou será que é 3%? Né? Além do RAT, eu ainda tenho outra contribuição adicional, que é a contribuição adicional do RAT, caso eu tenha empregados com aposentadoria especial dentro da minha empresa. Como que eu faço para verificar isso? Então, eu aproveito, no momento que a gente chega lá no E-Social, além de mostrar o que deve ser informado no E-Social, eu aproveito para mostrar como que nós conseguimos chegar à informação correta. Ou seja, nós vamos analisar os enquadramentos da empresa, FPAS, RAT, ver o cálculo das contribuições previdenciárias, os percentuais, enfim, os terceiros ou outras entidades também. Isso tudo nós iremos verificar à medida que vão aparecendo os eventos dentro do E-Social. E com isso eu consigo concluir toda a matéria de contribuições previdenciárias, teoria aliado à prática. É dessa maneira que a gente apresenta a matéria. Porém, antes de tudo, nós temos que criar a nossa base, nos situarmos, sabermos onde nós estamos e que cenário nós estamos no momento, né? E a partir dali começar a trabalhar a matéria de forma mais detalhada. Então, para uma visão geral, o que nós temos? Em março de 2000, tornou-se obrigatório o Cefip. Pela primeira vez, as empresas passaram a estar obrigadas a entregar num arquivo digital, porque antes era em um papel chamado GFIP. Pela primeira vez, elas se viram obrigadas a entregar num arquivo digital a sua folha de pagamento. O Cefip foi um programa criado para gerar a guia do fundo, olha só, guia de recolhimento do fundo, e foi criado para declarar o que eu devo para a Previdência Social. Por que é importante saber isso? Quem já está acostumado a fazer o Cefip todos os meses sabe que o Cefip ele gera a guia do fundo, a GRF, e gera também a GPS, que é a guia da Previdência Social. Que nós vamos falar sobre ela, vamos falar sobre o fim dela também, né? Que ela já acabou para algumas empresas, para outras ainda não. Quando nós falamos em Cefip, nós temos que entender que ele foi criado para gerar a guia de recolhimento ao fundo, repito, e para declarar o que eu devo para a Previdência. Isso significa que o Cefip não foi desenvolvido para gerar a guia de recolhimento da Previdência. Mas espera aí, mas ela gera a GPS. Sim, ela gera, mas aquela GPS gerada pelo Cefip, ela não é obrigatória. Eu posso gerar uma no meu sistema, eu posso fazer uma GPS manual. Agora, GR é a que eu tenho que usar aquela gerada pelo Cefip. Entende a diferença? A GPS gerada pelo Cefip é apenas uma sugestão. Aliás, normalmente, em muitos casos, ela sai errada. Por exemplo, quem tem o FAP, depois nós vamos falar melhor sobre o FAP, né? O fator acidentário de prevenção, por exemplo, o meu fator acidentário de prevenção é 1,2599. Eu só consigo colocar isso aqui no Cefip. Porque no Cefip, o FAP tem só 2 casas depois da vírgula, quando deveria ter 4. Está desatualizado. O Cefip está desatualizado desde 2008. Desde 2008,
todas as alterações que nós tivemos na legislação previdenciária, quando se fala de contribuição previdenciária, ele não foi mais atualizado. Para ser bem sincero, em 2006, quando mudou o Simples, foi criado o Super Simples, né, o novo Simples Nacional, desde lá, o CEFIP ele não gera a guia corretamente para uma determinada situação do Simples, que é aquela empresa que se enquadra no anexo 4º e também tem, concomitantemente, exerce atividade no anexo 1º, 2º, 3º ou 5º. Para quem não entendeu isso aqui que eu falei, não se preocupe. Vai chegar um momento lá no E-Social que nós vamos entrar na questão do Simples e eu vou mostrar para vocês como que se calcula corretamente as contribuições previdenciárias da folha de pagamento da empresa do Simples. E vocês vão ver que tem 3 formas diferentes. Existe uma forma para a empresa enquadrada no anexo 4º, existe outra forma para a empresa enquadrada no anexo 1º, 2º, 3º e 5º, e existe uma terceira forma que é para essa empresa aqui, ó. Que até hoje, eu digo para vocês, até hoje o CEFIP não faz corretamente. E no E-Social, sim, o E-Social ele faz corretamente. O E-Social ele tem esse detalhe interessante. Tem gente que não gosta do E-Social, mas o E-Social, pelo menos, ele faz uma coisa que o CEFIP nunca fez, que ele calcula as contribuições da empresa, ele faz a declaração correta. E eu afirmo, para quem já trabalha com o departamento pessoal, para quem já tem experiência e já está fazendo o E-Social, eu afirmo para vocês, se por acaso o DARF gerado pela DCTF Web sair diferente do que o teu sistema de folha calculou, e é muito comum acontecer isso na GPS, né? Mas se o DARF sair diferente do que o teu sistema calculou, pode ter certeza que é ou algo que não foi lançado no sistema, ou o teu sistema está calculando de forma errada. É algum lançamento errado, porque o que for lançado dentro do E-Social e gerado na DCTF Web, o que for realmente lançado será calculado de forma correta. O E-Social está parametrizado bem de acordo com a legislação. Isso, pelo menos, nós não podemos falar do E-Social, tá? O E-Social ele dá mais trabalho para as empresas, sim, mas pelo menos eu tenho a certeza de que o que eu estou declarando ali está sendo feito de forma... o cálculo está sendo feito de forma correta, coisa que no CEFIP não está. Deixa eu verificar aqui, parece que temos perguntas. A Luana Camargo. Olha só a pergunta da Luana. Ó. Então, se tiver diferença de centavos entre a guia gerada pelo meu sistema e a guia do CEFIP, não há problema em pagar a guia do sistema? Muito bem. Aqui só a Luana não deixou claro de qual guia ela está falando. Eu acredito que seja da GPS, né? Porque eu estava tratando da GPS. A GPS, sem problemas, tá? Muito provavelmente, em se tratando de CEFIP, o teu sistema é que deve ter calculado corretamente. Claro que eu teria que verificar bem o caso concreto, né? Porque às vezes é uma questão de arredondamento. Eu não tenho que ver o teu caso, se já está recolhendo o que o teu sistema gera e não deu problema, ok. Tá? Tem que ver o caso concreto. O que eu digo, isso aqui é uma questão de arredondamento. Tá? O que eu digo é que a GPS de algumas empresas sai errada, e não é questão de arredondamento, porque o CEFIP não calcula certo determinadas situações, como por exemplo, quando tem um aviso prévio indenizado na rescisão, né? Onde eu devo recolher o INSS, porém não devo declarar no CEFIP. Tem várias situações onde o CEFIP está desatualizado e aí tem uma série de remendas. Por exemplo, o fundo rural, né? O produtor rural, pessoa física, quando vende seu produto para a empresa jurídica, né? Pessoa jurídica, deve reter, era 2,5%, né? Aliás, 2,3%, caiu para 1,5%. Isso não foi ajustado no CEFIP, é uma bagunça, nós vamos falar sobre isso também, vamos falar sobre fundo rural. Tudo que a empresa tiver que lançar no CEFIP ou no E-Social, nós vamos falar aqui no nosso treinamento, tá? Então, todas as contribuições previdenciárias.
Então, Luana, se for questão de arredondamento, eu nunca vi dar problema. Tá? Agora, dependendo, tem que ver se não é alguma informação lançada de forma equivocada. E se tratando de CFIP, é mais provável que o teu sistema esteja certo do que o CFIP. Por incrível que pareça, essa é a nossa realidade dentro desse meio, né, de declaração da folha de pagamento. E é por isso que o E-Social está aí. O E-Social é o que eu chamo de mal necessário. Né? Então o CFIP ele veio para que nós façamos a declaração para a Previdência e o recolhimento do fundo. O recolhimento do fundo é bem mais simples. O sistema simplesmente ele pega lá a remuneração dos empregados e calcula 8%. Não tem nada assim de diferente, a não ser um caso ou outro, e nós vamos tratar desse um caso ou outro aqui. Vocês viram com o professor Daniel o 13º salário. Eu vou trazer mais para frente, nos nossos próximos encontros, eu vou trazer um exemplo que é o exemplo mais difícil do CFIP. Por que eu digo mais difícil? Que normalmente os sistemas de folha não fazem de forma automática. Então, se eu não souber entrar no CFIP e consertar, dificilmente eu vou entregar a informação correta. Tá? Eu não estou dizendo que o teu sistema não faz, mas é provável, a maioria dos sistemas que eu conheço não faz o que eu vou mostrar para vocês, de forma automática. Existe um ajuste do 13º que nós pagamos lá no dia 10 de janeiro, que é um ajuste que eu tenho que fazer a média do ano para quem tem remuneração variável, né? Lembrando que quando eu pago a segunda parcela eu ainda não tenho a média do ano, porque o ano ainda não acabou, eu estou pagando no dia 20 de dezembro. Né? Esse ajuste ele tem uma forma correta de lançar no CFIP, esse ajuste tem todo um cuidado quanto à questão do FGTS, e isso eu vou passar para vocês. Então, é uma questãozinha ou outra que envolve nas rescisões também a questão do fundo. Agora, o CFIP, o que realmente tem que ter entendimento, o que realmente dá problema é a parte de contribuições previdenciárias. É a parte de declaração à Previdência, tá? Vou botar aqui CP como contribuições previdenciárias. E dentro do CFIP, o que nós declaramos? A folha de pagamento. Tá? A folha de pagamento, que é o mais importante aqui para nós. Porém, nós temos outros fatos geradores de contribuição previdenciária além da folha. Tá? Lembrando que quando nós falamos de contribuição previdenciária, nós estamos falando de um tributo. Um tributo. Então, quando eu falo de tributo, eu já tenho que entender que ele vai seguir alguns princípios e regras do direito tributário. Todo o tributo, por exemplo, contribuição previdenciária, ele tem lá, são 3 coisas que eu preciso saber para dominar um tributo. Eu preciso conhecer o fato gerador, eu preciso conhecer a base de cálculo, e preciso saber a alíquota. Essa é a base. O que é o fato gerador? O fato gerador é o fato que gera a obrigação de eu recolher o tributo. Por exemplo, o ICMS. Qual é o fato gerador? Basicamente, é a circulação de mercadoria. Circulou a mercadoria, incidiu FGTS. É o fato gerador. O imposto de renda é auferir renda. Contribuições previdenciárias. Qual é o fato gerador? Aí que é o problema. No caso de contribuições previdenciárias, nós temos que verificar quais são os fatos geradores. Sobre a remuneração do empregado é uma coisa, sobre o fundo rural é outra, sobre a retenção previdenciária na nota fiscal é outra, que nós temos que informar no CFIP. Então, tem esse lado da contribuição previdenciária. Eu tenho que cada contribuição ela tem o seu fato gerador próprio. Nós vamos, claro, verificar todos aqui. Tá? Base de cálculo. Bom,
Por exemplo, vamos para a folha de pagamento. Qual é o fato gerador? Olha só. Qual é o fato gerador da contribuição previdenciária dos empregados? Sobre a remuneração dos empregados. É o mês de prestação de serviço ou o mês de pagamento? Se eu perguntasse para vocês, qual é o fato gerador da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento dos empregados? Estou falando dos 20%, do RAT, da parte descontada dos segurados. Qual é o fato gerador? É o mês de prestação de serviço ou o mês de pagamento? É o mês de prestação de serviço ou o mês de pagamento? O que vocês me responderiam? Quem quiser participar, responde aí, que o nosso suporte me passa a resposta para ver qual é o entendimento de vocês. Eu já dou a resposta. Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem. Repito, preciso saber qual é o fato gerador. Por que eu preciso saber qual é o fato gerador? Para saber quando que eu vou recolher. Digamos que o empregado prestou serviço no mês de outubro. E eu vou pagar o salário dele dia 10 de novembro. Dia 10 não, mas tá tarde, dia 5 de novembro. Se o fato gerador for a prestação de serviço, que foi em outubro, eu já tenho que pagar dia 20 de novembro o INSS. Se o fato gerador for dia 5 de novembro, eu tenho que considerar, se for o pagamento, eu tenho que considerar novembro como fato gerador, eu vou recolher só dia 20 de dezembro. Eu sempre recolho a contribuição previdenciária até o dia 20 do mês seguinte à ocorrência do fato gerador. Então, eu saber quando que ocorre o fato gerador é fundamental. Vamos ver aqui. Vou mandar quem respondeu, professor. Olha aí, ó. Muito bem. Nós tivemos 3 colegas aí que responderam prestação de serviço e tivemos um colega que respondeu pagamento. Né? Luana, eu já te atendo aqui, tá? Deixa eu só concluir aqui. Qual é a resposta certa? Olha aí, ó, pessoal, a maioria acertou. Prestação de serviço. Então, eu sempre levo em conta a prestação de serviço e fica fácil de entender. Olha só. O empregado prestou o serviço dentro do mês de outubro, não é? Então, eu tenho que pagar o INSS dia 20 de novembro. A folha de outubro, quando que é pago o INSS? Dia 20 de novembro. Pergunto, muda alguma coisa na prática? Vocês estão trabalhando, já trabalham com folha, muda alguma coisa se eu pagar o salário dia 30 de outubro, ou dia 31 de outubro, ou dia 1º de novembro, ou dia 5 de novembro? Não muda nada. Eu continuo tendo que pagar dia 20 de novembro o INSS. Prestação de outubro, independentemente do dia que eu pago o salário, se foi dia 31 de outubro, se foi dia 1º de novembro, não importa. Eu tenho que recolher o INSS dia 20 de novembro. E eu vou mais além ainda. Mesmo que eu não pague o salário. Veja, eu não vou pagar o salário do empregado. Sei lá, a empresa não tem dinheiro para pagar. O fato gerador já foi constituído, eu devo o tributo dia 20 de novembro. Se eu paguei o salário do empregado ou não, para a Receita Federal o que interessa é o seguinte, o empregado prestou serviço? Qual é a base de cálculo? Aí vamos para a base de cálculo. Remuneração. Aí a remuneração dele, nós já falamos sobre remuneração. Então tudo que integra a remuneração entra lá. Nós vamos falar melhor sobre a questão das incidências quando nós entrarmos na tabela de rubricas do E-Social. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma técnica infalível para saber quando é que uma verba entra ou não na base de cálculo. Mas então, a base de cálculo é a remuneração. Qual é a remuneração que o empregado tem direito? Não importa se a empresa pagou para ele ou não. Ele trabalhou, ele teria direito a receber R$3.000. Então a base de cálculo é R$3.000. E aí vamos para a alíquota. Então tem que saber a base de cálculo é o total da remuneração. Diz assim na legislação, o total da remuneração auferida ou creditada.
né? Auferida ou creditada. Eu não paguei ainda, mas eu reconheci a dívida, né? Agora eu vou para a alíquota. E assim vou. Só para voltar para o fato gerador, para quem falou o pagamento ele é importante para definir o fato gerador do imposto de renda. O imposto de renda, sim, é pelo pagamento. Se eu pagar dia 31 de outubro ou pagar dia 1º de novembro, muda completamente. Agora, para as contribuições previdenciárias, não. É sempre eu vou estar atento à prestação de serviço. É o mês de prestação de serviço. Tá? Aqui para não deixar a Luana, né, sem resposta. Ô Luana, assim ó. Então, se tiver diferença... Não. A Luana não fez pergunta. É a mesma pergunta. Eu li 2 vezes a mesma pergunta, Luana. Tá? Então, desculpa aí. Então é isso. Então, mês de prestação de serviço. Para quem respondeu certo, parabéns. Para quem respondeu o pagamento, toma cuidado, né? Fica atento a isso, porque isso pode criar um passivo sem a empresa saber. Mas que passivo, Rodrigo? Diga a folha de outubro. Se eu considerar como fato gerador o pagamento, por exemplo, dia 5 de novembro, aí eu vou recolher dia 20 de dezembro sobre essa folha. Vou estar recolhendo atrasado. Vou estar recolhendo fora do prazo. Vai estar recolhendo, ok. Mas deveria recolher com juros e multa. Né? Então é isso que poderá realmente ocasionar um problema. Hoje não é possível a fiscalização verificar esse tipo de erro à distância. Para verificar que a empresa está cometendo este erro quanto ao fato gerador, precisa buscar o idento da empresa e verificar na prática qual é o fato gerador considerado. Tá? É um pouquinho mais complicado para a fiscalização, mas tome cuidado com isso. Tá? Muito bem. Então, agora eu já sei os 3 pilares para conhecer qualquer tributo. Nós estamos focados na contribuição previdenciária, mas para qualquer tributo, né? Quero saber tudo sobre ICMS. Eu tenho que saber qual é o fato gerador, circulação de mercadoria, base de cálculo, sobre que montante eu vou calcular e alíquota. Né? Isso tudo aqui, gente, em termos de contribuição previdenciária, isso tudo nós temos na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 971 de 2009. Essa instrução normativa, ela tem em detalhes os fatos geradores de contribuição previdenciária, as bases de cálculo e as alíquotas todas lá. Tá? Porque às vezes eu tenho a base de cálculo, mas a base de cálculo às vezes ela é reduzida por algum motivo. Tem aquelas verbas que são isentas, tem aqueles casos de isenção, né? Tem casos de dispensa, né? E tem variações de alíquotas conforme a situação também. Isso tudo, aliás, toda a matéria que nós vamos passar, ela está lá na IN 971. Então, para quem quiser ter um material de apoio ou saber onde eu pesquiso, quando a minha dúvida for referente a contribuições previdenciárias, é na IN 971, que tem aproximadamente 500 artigos. Na minha aula inaugural, eu comentei sobre ela. Ela seria muito importante para nossas aulas. Então, no CEFIP, quando eu vou declarar para a Previdência o que a empresa deve, eu declaro a minha folha, declaro as retenções de 11% na nota fiscal. Aqui já é para empresas prestadoras de serviço que fazem GFIP código 150. Tá? GFIP código 150. Rodrigo, eu não entendo muito do CEFIP. Quem é que tem que fazer GFIP 150? Isso tudo nós vamos ver também. Nós teremos uma análise do CEFIP, porque o CEFIP ainda está no nosso dia a dia. Tá? Mas basicamente são 30 atividades na área de prestação de serviço que tem que fazer essa GFIP. Por exemplo, a mais comum, construção civil. Tá? Retenção previdenciária, essa retenção eu tenho que formar no CEFIP, isso. E eu vou continuar informando isso no E-Social. Agora, daqui a pouquinho, nós já vamos ver, vocês vão ver que não, essa retenção entrou lá na REINF, mas já vou chegar lá. Essa matéria aqui faz parte do nosso cronograma, tá? Então, nós vamos ter um dia
um encontro onde eu vou tratar da retenção previdenciária de 11% da nota fiscal, em que caso eu devo fazer, quais são as situações de redução da base de cálculo, quais são os casos de dispensa, né? Quais são os serviços que têm retenção, afinal de contas, o que fazer quando tem a utilização de material e equipamentos, né? Que as empresas costumam reduzir a base de cálculo, a forma correta de fazer isso. E nós daí vamos aproveitar essa aula para também passar uma visão bastante detalhada do REINF, né? Que o REINF já está aí, né? Só falta as empresas do Simples começarem a fazer, mas o restante das empresas todas estão fazendo. Então o REINF ainda já faz parte do nosso dia a dia, porém muita gente até nem conhece direito o REINF, simplesmente gera o arquivo lá do sistema do software que usa, sistema contábil, enfim, gera lá o XML e entrega sem nem saber o que está entregando. Nós vamos verificar o que está sendo entregue na REINF e vou passar para vocês algumas situações muito importantes que na prática eu tenho verificado que as empresas não têm feito de forma correta. Então nossa missão aqui, além de passar a matéria, é também prepará-los para as armadilhas que tem tanto dentro do E-Social quanto do CFIP e a REINF. Tá? Olá, voltamos, tudo resolvido, aproveitamos, já fizemos o nosso intervalo, o que significa que nós vamos tocar direto aqui até o final da aula. Né? Espero que tenham aproveitado aí para tomar um cafezinho, né? E vamos dar sequência. Pelo que eu percebi, o meu áudio foi para vocês, porém o que eu estava colocando no quadro não. Então só para reforçar, né? Vou repetir, ó, o FUN rural, que é um termo que não existe mais. O termo encontrado dentro da legislação é contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural. Tá? Com um nome desse tamanho, não é à toa que tem apelido, o FUN rural. O FUN rural, quem é que paga ele? O produtor rural pessoa física e o produtor rural pessoa jurídica. Quando que eles pagam? Quando eles vendem o produto deles. Porém, o produtor rural pessoa física, quando ele vende para uma empresa, vendeu para empresa. Quando eu falo empresa, é qualquer empresa que tenha CNPJ, não interessa ou não importa qual é o enquadramento tributário dela, não importa qual é o tipo societário dela, pode ser uma limitada, pode ser uma SA, pode ser uma empresa do Simples, uma empresa lucro real, lucro presumido, não, pode ser um órgão público. Para quem quiser ver o conceito de empresa para a Receita Federal, está na IN 971, ó, artigo 3º. E lá vocês vão ver que para eles basta ter CNPJ que é empresa. E ainda tem os equiparados à empresa. Por exemplo, órgão público, tanto da administração direta ou indireta para a Receita Federal é empresa. Tá? Cooperativa, seja cooperativa de trabalho, seja uma cooperativa de produção. Para quem não sabe a diferença, nós falaremos lá no E-Social, porque tem que lançar essa informação dentro do E-Social. Também é empresa. Então, gente, se esse produtor rural pessoa física vendeu o seu produto para uma empresa, subroga-se a obrigação para a empresa adquirente. Está escrito assim na legislação. Subroga-se a obrigação para a empresa adquirente. Significa que a empresa que comprou desse produtor, ela deve reter o FUN rural e ela deve recolher e declarar nessa situação aqui, hoje ainda no E-Social, mais para frente na REINF. Nós vamos ver como fica isso aqui no E-Social na REINF, tá? Aqui nós estamos montando o alicerce. Então, se por acaso a tua empresa ou quem trabalha em escritório de contabilidade, tem várias empresas clientes, né? Se por acaso o teu cliente
tendo CNPJ, comprar produto rural de produtor rural pessoa física, vocês têm que declarar isso. Essa empresa que comprou dele, desse produtor pessoa física, tem que declarar isso no E-Social. Volto a dizer, hoje é no E-Social, logo vai sair do E-Social, vai entrar na RINF. Eu vou falar melhor sobre isso mais adiante. Tá? Então, e já o produtor rural pessoa jurídica, não importa para quem ele vendeu, é ele mesmo que recolhe, então só precisa se preocupar com isso aqui quem é produtor rural pessoa jurídica. Tá? Então, se a tua empresa comprou produto rural de produtor rural pessoa jurídica, tua empresa não tem que declarar nada, não tem que fazer nada no E-Social, no CFIP, REINF, nada disso. Tá? Agora, se a tua empresa comprar de produtor rural pessoa física, aí sim tem que declarar. Tudo bem? Parece que temos uma pergunta, é isso? Então vamos dar uma olhada aqui. Olha aí, ó, Antonella. Qual a legislação que define o fato gerador da contribuição previdenciária é a prestação de serviço? Está na IN 971, tá? Está também, principalmente, né, na Lei 8.212 de 91 e está também no Regulamento Geral da Previdência Social, que é o Decreto 3048 de 99. Tá? E tá nos 3 lugares aí, vai encontrar também. Tudo bem? Então, vamos na sequência. Nunca vai estar escrito o que é a remuneração. Lembrando que estamos falando da folha de empregados, tá? Empregados. Porque se nós falarmos, por exemplo, da remuneração de autônomo, já é diferente. Por isso a contribuição previdenciária tem esse pequeno problema aí. O fundo rural já é a comercialização da produção. A retenção, né, já é a emissão da nota fiscal, o fato gerador. A folha de pagamento de empregados, mesmo de prestação de serviço. De contribuintes individuais, que são os autônomos e empresários na retirada pro labore, é o pagamento. Então, isso tudo tem que ter muito cuidado. Tá? Nós, quando entrarmos no E-Social, nós vamos entrar no evento S1200, tá? Que é o que trata da folha. E lá nós vamos detalhar, explicar e exemplificar toda essa questão da tributação da folha. Tá? Mas já fica aqui, ó, base legal, IN 971, Decreto 3048 e a Lei 8.212. Nos 3 lugares tem a mesma orientação. E isso é consolidado. Desde que foi criado lá na Constituição Federal de 88, as contribuições previdenciárias, desde lá é o mês de prestação de serviço. Ainda hoje, se der tempo, eu acho que vai dar, eu vou falar da questão do E-Social, ponto eletrônico e do cálculo da folha, levando-se em consideração que é o mês de prestação de serviço à base de cálculo, que o fato gerador, desculpa, que muita empresa acaba se equivocando na hora de fazer o fechamento da folha. Para nossa sorte, a Receita Federal fecha os olhos ao que eu vou mostrar, se der tempo hoje, senão no sábado que vem, né? Sobre essa questão do período de apuração da folha. Para eu entender por que eu estou fazendo errado, eu tenho que entender como que é o certo, né? Então, o certo nós já vimos aqui. Daqui a pouquinho, se der tempo, a gente fala, né, faz parte do meu cronograma, tá? Fiquem tranquilos, eu não vou esquecer de falar. Porém, não é o momento. Tá, Antonella? Então tá aí. Continuando, o que nós temos mais ainda de declaração? Peço aí para o suporte, né, para mostrar o nosso primeiro slide ali. Que, na verdade, né, já tem o que eu estou falando aqui, né? Nós temos ainda alguns fatos geradores, ó, que ali está falando, ó, receita de associações desportivas. Eu vou botar aqui, ó, clubes de futebol. O clube de futebol, por que eu botei clube de futebol? Porque são associações desportivas que mantêm
time de futebol profissional, essas associações, ao ferir qualquer receita, elas têm que pagar 5% para a Previdência sobre a receita. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Inter, sobre as suas receitas, eles têm que recolher 5% para a Previdência. Da onde vêm as receitas dos clubes? Dos jogos, dos que eles chamam de espetáculos desportivos, e dos patrocínios e licenciamento de uso de marcas. Por exemplo, eu quero fazer uma caneca e botar o símbolo do Grêmio, botar o símbolo do Inter. Para eu colocar aquele símbolo, eu devo pagar um percentual que cada clube define. Esse percentual, então, quando eu vender a caneca, eu pago para o clube, 5% vai para a Previdência sobre o que eu estou pagando, porque é uma receita do clube. E os patrocínios e publicidade, aquelas placas publicitárias que nós visualizamos dentro do estádio, né? E às vezes até fora do estádio, as placas publicitárias, aquilo gera receita. Direito de transmissão dos jogos gera receita para o clube. Eles pagam 5% para a Previdência, né? Em contrapartida, eles não pagam a alíquota RAT sobre a folha de pagamento, né? E os 20%, o CPP, mas nós vamos falar melhor sobre isso, mas eles também não pagam, né? Então é uma contribuição que substitui a outra. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Quem é que paga esses 5%? Na receita dos espetáculos, espetáculo é um jogo de futebol, por exemplo, mas pode ser jogo de qualquer modalidade esportiva. Na receita do espetáculo é o próprio clube. O clube, ao ferir receita, ele calcula 5% e recolhe lá na DCTF Web, no DARF. Agora, se a receita vier de empresas, se a receita vier de empresa, por exemplo, digamos que a tua empresa, ou tem alguma empresa na qual vocês prestam algum serviço de fazer a folha de pagamento, enfim, ela patrocina um clube de futebol, e quando eu falo em clube de futebol, eu falei aqui no Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Inter, que são os maiores, mas quantos clubes de futebol tem por todo o Brasil, não só nas capitais, em todo o interior de cada estado, né? Aqueles clubes, muitas vezes pequenos, que disputam lá a Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, né, que disputam lá os seus regionais, todos aqueles clubes têm patrocinadores, todos aqueles clubes têm lá o seu estádio com a publicidade. Essas receitas eles recebem de empresas. São empresas, as emissoras aí quando pagam o direito de transmissão de jogos, são tudo receitas vindo de empresas. Nesse caso, os 5% devem ser retidos. Eu vou reter esses 5% e vou declarar, não se esqueçam do que a gente está falando aqui, vou declarar no CFIP. Então isso tudo deve ser declarado no CFIP. Então vejam que o CFIP não é só para folha de pagamento. E isso é um problema, porque se nós pararmos para analisar, daqui para baixo, ó, tirando a folha, né? Daqui para baixo não tem nada a ver com o departamento pessoal propriamente dito. Porque não tem a ver com a folha, não são assuntos pertinentes ou de interesse da folha de pagamento, não tem relação com a folha. Porém, são declarados todos no mesmo programa. E acaba tendo que todas essas informações sendo feitas e revisadas, controladas, arquivadas no departamento pessoal. Por isso que nós estamos mostrando aqui. Muito bem. Ainda, nós temos as compensações. O que são as compensações? As compensações quando eu tenho crédito de previdência, eu posso compensar também no CFIP.
Então veja que o CEFIP é usado para declarar, para fazer compensação, e não é só a folha de pagamento que vai lá no CEFIP quando se fala de contribuição previdenciária. São outros fatos geradores também que vão. O que a Receita Federal viu? Primeiro que o CEFIP está desatualizado. E eles viram que está uma bagunça isso aqui. É muita coisa misturada. Então, primeiro vamos organizar isso aqui. Eles criaram o E-Social, finalmente. O E-Social. Lá em 2012, vejam, há 8 anos atrás, tem 8 anos já, que o E-Social eles criaram a versão beta. Se você gostou do vídeo, para maiores informações, entre em contato com alguns dos canais de atendimentos que apareceram durante o vídeo, ou pelos links abaixo do vídeo. Também poderá entrar em contato através do representante que lhe passou as informações. Sconet agradece.